Capítulo 6. Deus permanece com a sua família para sempre. Eu concluí o capítulo anterior deixando alguns tópicos óbvios bem claros. Todos aqueles que confiam no que ele realizou na cruz e na sua ressurreição como o único meio de salvação terão a vida eterna. Mas, embora já sejamos membros do reino de Cristo, Colossenses 1,13, este reino ainda não alcançou toda a sua plenitude e ainda não chegou à conclusão. O mesmo é verdadeiro quanto à derrota e destruição de Satanás e dos vários filhos de Deus caídos. Já está em andamento, mas ainda não realizado. Satanás não tem nenhum direito, nenhuma posse, nenhum poder de morte sobre qualquer membro do reino de Deus. Nós pertencemos a Deus por meio de Jesus, e Jesus conquistou a morte a fim de que ressuscitássemos com ele e com o Deus Pai na vida eterna. Contudo, abre aspas, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, fecha aspas, Efésios 2:2, ainda está vivo e indo bem até hoje. Da mesma forma, os poderes das trevas foram destronados. Porém, ainda não se renderam. Eles resistem lutando numa batalha já perdida. Cada pessoa que recebe a salvação que Deus nos oferece por meio de Jesus fica livre do domínio das trevas e é transferido para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. À medida que o reino de Deus cresce, o reino das trevas diminui. É fácil nos perdermos com o mal e o sofrimento ainda presentes neste mundo, ao invés de olharmos para o futuro. Às vezes é difícil nos lembrarmos que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:4. A Bíblia condena este dilema. Ela é honesta. Toda a criação geme e está com dores de parto até agora, aguardando com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 a 21. O ponto de exclamação da história. Eu desejo focar o final maravilhoso do restante da história. Toda grande epopeia tem um fim inesquecível, como você sabe. A história bíblica não é diferente. Se você está aguardando harpas e nuvens, prepare-se para o desapontamento. A nossa tendência é de processar o ato final da história bíblica em termos do nós recebemos. Por exemplo, teremos vida eterna e não mais a morte. Isso é empolgante, mas o termo vida eterna não diz muito. É apenas uma descrição da duração e não da qualidade da vida. A qualidade da vida eterna emerge mais em nossas mentes quando processamos o final da história em termos de uma vida no Éden novo e global. O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, completa a história com imagens edênicas, Apocalipse 21 e 22. Deus está lá, o céu retornou para a terra, Jesus está lá, a árvore da vida também está. Este Éden é, na realidade, bem melhor que o original. O mal se esgotou, não há mais rebelião ansiando para explodir no mundo. A criação, portanto, se otimizou de maneira perfeita. Não existe doença nem morte entre as plantas, entre os animais ou entre as experiências dos seres humanos. Não existe predação nem violência. Não se compara a nada que conhecemos. A perspectiva edênica nos aproxima ainda mais daquilo que a própria Bíblia enfatiza no apogeu de sua história. A passagem de Romanos 8, que incluía acima, reajusta, de certa forma, a nossa mente para o lado do verdadeiro pináculo do plano de Deus. Abre aspas, a revelação dos filhos de Deus e a glória dos filhos e filhas de Deus, fecha aspas. Sim, a criação geme por renovação, mas tal libertação associa-se à glorificação da família humana de Deus. Ou seja, nós somos a conclusão daquilo que Deus está fazendo. O nosso status de filhos de Deus
enquadrados à sua presença e mantidos permanentemente presentes junto a ele, é o ápice da história da Bíblia. Onde vivemos é apenas o cenário, sem dúvida espetacular. A visão final do novo Éden, no livro de Apocalipse, frisa esse aspecto para mim ao descrever a cena final da seguinte forma: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 1-3. Identidade eterna. A revelação dos filhos de Deus, a glória dos filhos e filhas de Deus, é uma forma de dizer que nós, um dia, seremos transformados à imagem de Jesus. Como disse o apóstolo João: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Primeira carta a João 3:2. O mesmo conceito é expressado de outras formas. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20-21. O nosso destino é nos tornarmos geradores da imagem de Deus, por completo, à semelhança da imagem definitiva de Deus, Jesus. Isto já está em andamento, abre aspas, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Fecha aspas, 2 Coríntios 3:18. A Bíblia conclui a nossa história com ressurreição e transformação. Ressuscitaremos com vida eterna e receberemos um corpo glorificado, comparável ao que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Paulo o chama de corpo celestial. 1 Coríntios 15, 35-58. A minha passagem favorita, que descreve o nosso destino final e glorificação, é um pouco mais obscura. Trata-se de uma cena do livro de Hebreus, em que Jesus nos apresenta a Deus e apresenta Deus a nós. Jesus fica de pé diante de Deus e da congregação, os filhos celestiais de Deus. Ele confessa ousadamente que não tem vergonha de nos ter como irmãos na família, Hebreus 2:11. E em seguida diz para Deus e para os membros sobrenaturais da sua família: A meus irmãos e irmãs declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2:12. É este o seu destino definitivo, tornar-se um membro permanente e legítimo da família de Deus. No final, você pertence à família de Deus. É o que ele sempre quis desde o início. Toda a criação geme justamente por isso. Sócios eternos. Você já conversou com alguém a respeito de como será a vida nesta nova criação, no céu? Eu ouvi muita gente descrevendo que será um culto de adoração contínuo, ou reuniões de perguntas e respostas intermináveis com Jesus, ou um bate-papo com a igreja glorificada. Este último conceito apavora introvertidos como eu. Embora possamos deduzir algumas coisas ao imaginarmos o que a vida no Éden perfeito venha a acarretar, a Bíblia não descreve bem a experiência. As poucas descrições desafiam esses tipos de adivinhações acima descritas. Aos vencedores que perseverarem na fé em Jesus será dada a autoridade sobre as nações, Apocalipse 2:26.
Jesus permitirá a eles sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Um dia nós julgaremos os anjos. 1 Coríntios 6:3. O que significam essas frases? Podemos começar com a pergunta: quem governa as nações agora? A resposta é: os filhos caídos de Deus designados às nações em Babel. Ou seja, as nações neste momento ainda não foram totalmente, ou mesmo na maior parte, reivindicadas por Deus. A expansão do reino de Deus é um processo gradativo, como já mencionamos. Um processo que já começou, mas ainda não se completou. Quando o processo terminar, no final dos dias, os que creem julgarão os anjos. Proferiremos juízo sobre os filhos de Deus caídos assim que os substituirmos. Nós regeremos as nações com Jesus, o nosso Rei e Irmão. Quando eu apresento estes conceitos, recebo perguntas inevitáveis. Quantas tarefas teremos? Será que os crentes terão mais autoridade do que os outros? Será que eu vou ser chefe de outros crentes? Como é que todos nós podemos reger? As nossas obras vão ditar quem é responsável por quem? Todas estas perguntas são de se esperar, vindas de pessoas que vivem em um mundo imperfeito e caído. A nossa perspectiva está contaminada pelo mundo imperfeito e defeituoso que conhecemos. Mas a Bíblia não apresenta o nosso destino final como um relacionamento de chefe e empregado, e sim um relacionamento de pai e filho. Nós, os filhos e filhas de Deus, trabalhamos com Ele, ao lado dos nossos irmãos, quer humanos ou divinos. Representamos a imagem de Deus agora da forma como fomos destinados a fazê-lo. E o irmão que mais admiramos é Jesus. Todos os filhos e filhas de Deus foram criados à semelhança dele, o grande gerador de imagem do nosso Pai. A questão é que o nosso governo, no novo Éden, não se trata de hierarquia, e sim de uma sociedade familiar. Quando todos os membros da família forem glorificados, a necessidade de uma hierarquia supervisora desaparecerá. Para ser honesto, nós não conseguimos nem conceber algo parecido. Vivemos em um mundo corrupto. Deus quer que nós e você experimentemos a vida com Ele da forma como Ele planejou. E um dia o faremos. A Bíblia diz: o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Sumário e prévia. Agora você conhece o verdadeiro conteúdo da Bíblia. É uma história fascinante. Deve estar imaginando como prosseguiremos daqui para diante. Existem uns conceitos importantes a serem considerados, tendo em vista a história. No início, escrevi o seguinte a respeito de Abraão. O apóstolo Paulo usou Abraão como exemplo de lealdade que crê, Romanos 4, 1-12. Abraão creu e foi aceito por Deus antes de obedecer a qualquer regra. As regras serviam apenas para demonstrar que ele cria. Elas não substituíam a crença. Crer, ter fé, era o único e essencial ingrediente. Lealdade a esta crença, a este Deus, é algo que abordaremos mais tarde. Hoje, chamamos isso de discipulado. Crença e lealdade são duas coisas distintas. Estão relacionadas, mas não são permutáveis. O mesmo é verdade a respeito da salvação e do discipulado. Este parágrafo é o nosso mapa para o resto do caminho. A frase lealdade que crê será a nossa guia. Permita-me ilustrar. Que crê. Neste próximo capítulo, vamos falar do Evangelho, o que é e o que não é. Vamos aprender o que ele significa, o que é o conteúdo do Evangelho segundo a Bíblia. Isso é importante, pois crendo no Evangelho é que nos tornamos a família de Deus. É como somos salvos. Salvação vem por fé. É a maneira que Deus proveu a salvação. O caminho que Ele criou para que nos uníssemos à família dele. Tudo se centraliza na obra de Jesus. Lealdade. Na última seção do livro, vamos aprender o que é discipulado.
Discípulo é um termo que significa seguidor. Ser discípulo de Jesus significa que você o segue, o imita. Jesus disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. João 14, 7 e 9. Jesus viveu de uma maneira que demonstrava o quanto ele amava Deus, o quanto era leal ao seu Pai e ao seu plano. Através do discipulado é que provamos que amamos Jesus e amamos a Deus. Não é o caso de merecermos o amor de Deus, mas sim de agradecermos a Jesus por ele cumprir o plano de Deus de nos salvar. Não se trata de substituir nem suplementar o que Jesus fez pela nossa salvação, mas sim de como demonstramos que cremos no que ele fez pela nossa salvação. Tiago 2, 14 a 26. Como disse anteriormente, crença e lealdade estão relacionadas, mas são distintas. Não são permutáveis. O mesmo é verdadeiro em relação à salvação e ao discipulado. Cremos no Evangelho para a nossa salvação. Demonstramos lealdade ao nosso Salvador ao sermos seus discípulos. Parte 2. O Evangelho. Capítulo 7. O que é o Evangelho? A essa altura dos acontecimentos, parece esquisito fazer essa pergunta. Acabamos de passar um bom tempo acompanhando a história da Bíblia, a história do quanto Deus nos quer em sua família. Nós nos unimos a essa família ao crermos no Evangelho. Descobri que muitas pessoas que frequentam a igreja não entendem bem o Evangelho. Umas nem são capazes de enunciá-lo. Outras, que até conseguem expressá-lo de forma coerente, geralmente lutam com a verdadeira entrega à simplicidade do mesmo. Elas sofrem no interior por não conseguirem crer verdadeiramente que o Evangelho é tudo o que necessitam para a vida eterna. Alguns de vocês talvez não entendam o que estou dizendo. No entanto, disponho-me a apostar que à medida que for explicando o que eu quero dizer, você vai enxergar a si mesmo ou alguém que conhece nos próximos trechos. Vamos começar definindo o Evangelho. Farei algumas perguntas importantes ao longo da jornada que devemos considerar para esclarecimento. Também precisamos falar do que o Evangelho não é. Quando alcançarmos esta parte da conversa, perceberá o que eu quis dizer ao mencionar a luta. O que é o Evangelho? É bem fácil definir o que o termo Evangelho significa. A palavra bíblica Evangelho se refere à mensagem da salvação. A palavra em português Evangelho é tradução da palavra grega, a língua original do Novo Testamento, que se refere a um prêmio concedido a alguém que trouxesse boas notícias. Por isso você vai ouvir com frequência que o termo Evangelho se associa a boas novas, a boa notícia da mensagem da salvação. Vamos pensar nisso. Parece até que aprendemos algo. Creio que sim, porém, na verdade, não aprendemos o que deveríamos saber. É legal podermos definir um termo, mas na realidade não dissemos nada a respeito do conteúdo da mensagem da salvação. Defendemos o que a palavra evangelho quer dizer, mas não o que o evangelho realmente é. Portanto, vamos falar do que significa o evangelho. Qual é o conteúdo da oferta de Deus de salvação? Quais são os detalhes das boas novas? E por que o evangelho é notícia boa? A palavra aparece quase 100 vezes no Novo Testamento, então devemos ter condições de resolver isso. É provável que o apóstolo Paulo fale mais da mensagem do evangelho do que qualquer outro escritor do Novo Testamento. Ele usa a palavra evangelho para a mensagem que pregou a respeito de Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1-4. Paulo define a sua mensagem, o Evangelho, em outro trecho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Romanos 1, de 1 a 5. O conteúdo do Evangelho, as Boas Novas, emerge claramente nessas passagens. A seguir, os elementos. Deus enviou o seu Filho, que proveio da linhagem de Davi, como o homem Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Estes itens são o conteúdo das Boas Novas. Permita-me descrevê-los novamente aqui, sob o prisma da visão maior referente à história que descrevemos antes. O Filho de Deus se tornou homem, ele sofreu e morreu na cruz para que os nossos pecados não continuassem a nos manter fora da família de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos para que nós também pudéssemos vencer a morte e estar com seu Pai, o nosso Pai, o único e verdadeiro Deus, para sempre. Vamos sondar mais a fundo. Se essa é a boa notícia, por que é boa? Por várias razões. É boa porque a nossa salvação não depende do nosso desempenho próprio. Você não encontra nada a respeito do seu histórico espetacular, nem de um currículo imáculo naquelas passagens. O conteúdo do Evangelho não envolve o que você fez, nem o que venha a fazer, ou precise fazer, mas sim o que outra pessoa fez por você. Esta notícia é ótima para todos nós, porque ninguém é perfeito. Nenhum de nós agrada a Deus o tempo todo. Nenhum de nós é capacitado para viver na sua família e ser chamado pelo seu nome por nós mesmos. Precisamos nos tornar aceitáveis a Deus. O conteúdo do Evangelho nos conta como isso acontece. Repare que Paulo descreveu esse ministério de anunciar para as pessoas as boas novas como vindo trazer a obediência da fé. Ele queria que todos quantos ouvissem a sua mensagem retivessem o que ele disse. Como é que você obedece ao Evangelho? Batizando-se, dando dinheiro, comportando-se bem, não sendo um chato, ajudando o pobre. Todas essas atividades são dignas, mas não. Deus quer a obediência da fé. Você obedece ao Evangelho quando crê nele. Notou também que Paulo não disse a obediência da compreensão? Nós talvez nem entendamos por completo coisas do tipo Deus se tornou um homem em Jesus, ou como a ressurreição possa ter acontecido. Tudo bem, Deus não exige que decifremos tudo e depois retornemos a Ele para fazer a prova final. Ele quer que creiamos. A compreensão do quanto essas coisas são racionais pode aguardar. O conteúdo do Evangelho é a oferta de Deus de o perdoar e conceder a você um posicionamento permanente em sua família. Esta oferta demonstra o seu amor e carinho. A Bíblia às vezes usa a palavra graça no lugar destes termos. Já que não existe poder maior, Deus não foi coagido a fazer essa oferta. Ninguém estava torcendo a orelha dele. Ele lhe ofereceu a salvação porque quer você. Tudo o que ele pede é que você creia. Esta é a boa notícia do Evangelho. Por que precisamos do Evangelho? Você talvez ache que eu já tenha respondido essa pergunta. Respondi até certo ponto, pelo menos de forma indireta. Mas sob o ponto de vista da minha experiência nos círculos cristãos, preciso ser franco. Por que precisamos do Evangelho? Porque sem ele, não temos a menor esperança de vida eterna com Deus. Nenhuma. Ficamos alienados de Deus por causa do pecado. Crer no Evangelho é o único remédio. A Bíblia descreve o nosso apuro de várias formas. Jesus disse que ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Por natureza estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Efésios 2, 1 e 5. E somos ímpios. Romanos 5, 6. Somos alheios à vida de Deus. Efésios 4:18. E hostis a ele. Colossenses 1, 21. Porque éramos os seus inimigos. Romanos 5:10.
não é uma situação agradável. A história bíblica que abordamos explica por que somos o que somos. Nós não nascemos da família de Deus. Somos intrusos. Mesmo assim, Deus nos quer na família. Carentes da natureza de Deus, abusamos de nossa inteligência e liberdade para conseguir o que queremos, geralmente machucando outros no processo. Vivemos de forma autodestrutível. Quando não expressamos a imagem de Deus e infringimos as suas leis, quando violamos, manipulamos e abusamos de outros, pecamos. Somos, por natureza, pecadores, absortos e rebeldes. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. É fácil ler isso e ficar deprimido ou zangado. Mas as boas novas da história do Evangelho é que Deus sabia de tudo isso e nos amou da mesma forma. O mesmo é útil por uma razão que talvez nunca lhe ocorreu. É o que difere o Evangelho de todos os outros ensinamentos religiosos a respeito da salvação. Todas as outras religiões ou negam que o pecado seja um problema, ou dizem que a solução é o desempenho humano, rituais repetidos, orações, observação de dias religiosos, ou seja, sendo bonzinho. Para ser franco, só o Evangelho é honesto acerca da situação humana e da incapacidade humana de resolver o problema. Outras religiões, na verdade, mentem para você, dizendo que você pode consertar o problema da sua própria distância de Deus, ou que você não tem problema nenhum. O Evangelho é a única verdade que lhe diz que Deus precisava prover uma solução e o fez. O Evangelho é transparente e honesto. Diz-lhe a verdade mesmo que ela machuque. Isso demonstra amor. Mentir para você não é amor. Existem outras formas de se ser salvo? Eu já respondi essa pergunta, de certa forma, mas quero abordar a pergunta por um ângulo diferente. Deus nos oferece perdão, salvação e a vida eterna com Ele de graça. Não é algo conquistado nem merecido. A única exigência é que você creia ou tenha fé. Coloque a sua confiança na promessa de Deus e na totalidade do que Jesus fez. Mas crer no Evangelho significa não crer em outros ensinamentos ou ideias quanto à salvação. A Bíblia diz que não existe outra forma de salvação. Pense bem, porque Deus, o Pai, enviou o seu Filho Jesus para padecer uma morte tão horrorosa na cruz, se houvesse outra forma de você ingressar no céu. O Filho precisou se fazer homem e a morte precisou ser conquistada. Era o único caminho. E crer no plano de Deus é o único caminho para a salvação. Não existe nenhuma outra pessoa além de Jesus que possa nos salvar. Atos 4:12. O próprio Jesus expressou com bastante franqueza: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Não existe ambiguidade. Ninguém se torna membro da família eterna de Deus a não ser através do que Jesus realizou. Você não adiciona o Evangelho a outras crenças. Ele é exclusivo. Crer no Evangelho significa dar as costas para outras crenças. Esse é um aspecto do que a Bíblia chama de arrependimento. Existem outros, mas serão abordados na próxima fase da nossa conversa. O que o Evangelho não é? O nosso debate a respeito do conteúdo do Evangelho deixa claro que o Evangelho se refere ao que Jesus conquistou em nosso favor. A vida eterna, salvação, é um dom concedido àqueles que creem no que Jesus conquistou em seu favor. A nossa cultura tenta ofuscar esta clareza, oferecendo auto-melhoramento ou ligeira espiritualidade como substitutos. Mas a descrição bíblica do Evangelho desafia tais conceitos. O Evangelho e a salvação não têm nada a ver com elucidação pessoal, quando se examina o interior em uma jornada de autodescoberta. O Evangelho não inclui a exploração de ideias provindas de um buffet espiritual. Tais atividades são esforços intelectuais ou psicológicos, e não o Evangelho. Contudo, esta variedade de evangelhos alternativos é fácil de se detectar e eliminar. Existe um empecilho bem mais difícil que previne muita gente de descansar na simplicidade da salvação,
que Deus oferece. Eu sugeri antes que muita gente que você encontra na igreja tem problema com o Evangelho. Isso porque estão presas na armadilha do desempenho. Você ou alguém que conhece pode, inclusive, definir o termo Evangelho e até mesmo o conteúdo do seu significado. Mas a ideia de crer que o que Jesus fez por você é a soma total do que se necessita para a vida eterna simplesmente não lhe parece justo. É claro que nós temos que fazer alguma coisa, caso contrário, como é que a mereceríamos? Se você compreende a história da Bíblia e o conteúdo do Evangelho, deve notar, de imediato, que nós não merecemos o que Deus oferece. E esse é um ponto de contenção para muita gente. Nós queremos sentir que conquistamos as coisas boas que temos. Não queremos ser um caso de caridade. É uma sensação ruim você conseguir algo bom sem nenhum desempenho, nem um pouquinho. A culpa deturpa a nossa forma de pensar de maneiras ainda mais sutis. Ela pode paralisar a nossa capacidade de enxergar o Evangelho como o dom incondicional que é. A culpa é o que motiva algumas pessoas a justificarem uma dádiva, concluindo que foi merecida por causa de algo que elas fizeram, em algum momento, para o presenteador. E se elas não conseguem se convencer disso, determinam-se a fazer alguma coisa depois, a fim de se tornarem dignas de merecer a dádiva. A culpa não nos deixa ver o amor de Deus demonstrado no Evangelho. Por fim, precisamos encarar o quanto esta mentalidade é egocêntrica. Isso pode parecer cruel, mas escute-me. Trabalhar duro para convencer alguém que você tem valor exige que você incida o foco sobre si mesmo. Não é possível pôr um foco em outra pessoa quando o objetivo é convencer que você é digno da atenção e do amor de alguém. Queremos nos sentir bem com relação a nós mesmos, isto é, merecemos algo de forma legítima, por isso não tiramos de alguém o que não nos pertence. Também queremos que outras pessoas sintam o mesmo por nós, isto é, queremos que elas nos deem alguma coisa por causa da maneira como as fazemos sentir em relação a nós. O Evangelho arranca e lança fora tudo isso. Ele nos expõe, exigindo humildade nua e crua. Insiste que o foco se ponha inteiramente sobre Deus e sobre Jesus. É por isso que para tanta gente ele é difícil de engolir. Não nos deixa receber crédito nenhum. Em suma, o Evangelho não liga a mínima para o que você faz, mas dá o máximo de atenção para o que você já é. Você é humano. Você é objeto do amor e plano de Deus desde o início. Nada disso exige desempenho. Simplesmente é. Por sermos pecadores vivendo em um mundo caído, trancamo-nos na mentalidade de que ninguém nos amaria se nos conhecesse de verdade, completamente, por dentro e por fora. Como consequência, não conseguimos imaginar o quanto Deus nos ama, já que nada a nosso respeito lhe passa desapercebido. Ele conhece todo o pensamento, palavra, impulso e ação. A culpa que isso cria em nós e a normalidade dos nossos relacionamentos condicionais tornam o amor sem filtros de Deus por nós no Evangelho difícil de aceitar. De acordo com a nossa perspectiva, não dá para compreender. A esta altura, preciso dizer que não estou sugerindo que as pessoas que escutam o verdadeiro Evangelho e o acatam com toda a sinceridade não foram salvas de verdade. Eu acredito honestamente que elas creem e, portanto, fazem parte da família de Deus. O que estou descrevendo é aquele esmagamento de alma na vida interior que muitos desses crentes ainda sofrem. A culpa que eles sentem transformou o amor e a graça do Evangelho em experiência centralizada no desempenho e baseado em mérito. Eles passam a cogitar se Deus ainda os ama, como o fez no momento em que eles compreenderam e creram no Evangelho. Olham para os pecados que cometem, depois de serem crentes, como motivos para Deus sentir desentusiasmo e ambivalência por eles. Estão convencidos de que não conseguem chegar à altura das expectativas de Deus e perguntam-se se creram o suficiente, ou acham que talvez nunca creram de verdade, enquanto achavam que criam. A triste verdade é que muitos cristãos genuínos vivem uma vida de tormento e derrota, não por causa do Evangelho, mas por causa da culpa que carregam,
pois esta perverte a clareza do Evangelho. Quando eles leem as Escrituras, só conseguem enxergar seus pecados e fracassos. Todo sermão é uma acusação, e os pregadores cujas mensagens possuem esta intenção principal deviam ter vergonha. A maravilha espetacular da história se perde e fica esquecida. Salvação não tem a ver com desempenho. Aliás, nunca teve, nunca terá e nunca pode ter. Nós não podemos fazer nada para nos colocarmos ao nível de Deus, nos tornarmos dignos da sua presença. Não possuímos a perfeita natureza de Deus. Somos semelhantes a Deus, criados para retratá-lo, mas por definição somos menos que Deus, e ele sabe disso. É por isso que a solução que ele ofereceu foi Jesus e não você. É um absurdo achar que podemos preencher aquela lacuna ou aquele vazio a fazermos isso ou não fazendo aquilo. Deus nunca aprende nada novo a seu respeito quando você fracassa. Ele sempre o conheceu e mesmo assim o amou do jeito que você era e é. Romanos 5,8 descreve da melhor forma. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Notou? Enquanto ainda éramos pecadores. Você não precisa se desempenhar a um nível suficiente para estimular Deus a lhe amar. Se você pensar bem, essas notícias são boas de verdade. Deus nunca fica desapontado com você, pois ele jamais tem expectativas falsas quanto ao seu comportamento. Deus sempre amou você, o tempo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Podemos sumarizar tudo isso em 2 tópicos. Salvação, a filiação à família de Deus, não pode ser auferida, apenas recebida por fé, crença. Deus a oferece porque ele é cheio de graça e amor. Não existe outra razão, nem pode haver. Parte 3. Seguindo Jesus. Capítulo 8. O que é discipulado? O propósito do Evangelho é de ser transformador. Qualquer pessoa que acata o Evangelho é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Como é que isso funciona? Você talvez se lembre da resposta a essa pergunta. Eu disse anteriormente que discípulo é um seguidor, especificamente seguidor de Jesus. Eu defini seguir como imitar ou retratar Jesus. Ser conforme a imagem de Jesus é o nosso destino final. Romanos 8:29, 2 Coríntios 3:18, Colossenses 3:10. O nosso motivo ao imitar Jesus não é fazer com que Deus nos ame e nos deixe entrar no céu. Deus já amou a cada um de nós enquanto éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. E inimigos de Deus. Romanos 5:10. Nós chegamos ao céu, tornamos-nos parte da família de Deus, quando cremos no Evangelho. Sozinhos estamos perdidos, precisamos de um Salvador. Lucas 19:10. Alienados de Deus. Efésios 4:18. Mesmo quando essa era a nossa situação, Deus nos amou. Ele não esperou que alterássemos a nossa conduta a fim de nos amar. O nosso motivo em imitar Jesus também não é o de manter Deus nos amando, a ponto de sermos salvos no final. Aquilo que não pode ser conquistado por intermédio de desempenho, não pode ser perdido por desempenho. A salvação não tem nada a ver com o nosso valor ou mérito, e sim tudo a ver com o que alguém, Jesus, fez por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Não podemos considerar a salvação um mérito próprio. Jesus recebe toda a honra. Pense claramente a respeito de discipulado. Precisamos pensar com cuidado como tudo isso se aplica ao discipulado.
Por culpa da armadilha do desempenho que mencionei antes, precisamos compreender com clareza que salvação e discipulado não são a mesma coisa. Muitos crentes começam, inconscientemente, a adicionar suas próprias obras e desempenho ao Evangelho por causa da culpa por seu pecado. O resultado é a escravidão espiritual, não a vida abundante que Jesus quer que tenhamos. João 10:10, 2 Coríntios 1:5, Efésios 3:20. A salvação é um dom que Deus nos dá quando cremos no Evangelho. Não a merecemos. No entanto, Deus a oferece apesar do nosso pecado e hostilidade para com Ele. Discipulado é algo que fazemos como resultado de crermos no Evangelho. Imitamos Jesus para demonstrar nosso amor por Ele e por Deus. Jesus foi o maior gerador da imagem de Deus, portanto queremos viver da mesma forma. Existem muitas razões para se viver como Jesus, viver uma vida santa. Só que conquistar o amor de Deus não é uma delas. A salvação não nos custa nada. É de graça para todo aquele que crê no Evangelho. Já o discipulado tem um preço. Seguir Jesus, de um modo geral, não é fácil. Ser discípulo exige que você escolha amar e honrar a Deus, tratar as pessoas pelo que são de verdade, irmãos geradores da imagem de Deus a quem Ele ama e quer trazer para a sua família através do Evangelho. Pense na vida de Jesus. Não foi fácil. Como diz a Bíblia, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2:21. Jesus viveu uma vida de sacrifício. Ele colocou Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo, ou seja, todo mundo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Jesus viveu assim, não para que Deus o amasse ou se contentasse com ele. Deus já amava Jesus, mesmo antes dele vir à terra e fazer as obras, se desempenhar para cumprir a aliança. Ele amava Jesus desde antes da fundação do mundo, João 17:24. Seguir Jesus pode ser dureza, já que nenhum crente é como Jesus quando passa a crer, e já que é simplesmente difícil viver como Jesus o tempo todo discípulo precisa de uma mudança de coração, o que a Bíblia chama de arrependimento, quanto ao seu comportamento. Eu sei que precisei, tive que parar de fazer certas coisas e começar a fazer outras. Mas nada disso foi para fazer com que Deus me amasse. Ele já me amava. Jesus fez o que fez porque ele amava a Deus. O mesmo se aplica a nós. Jesus viveu de uma certa maneira a fim de ajudar outros a crerem nele e no plano de Deus. Mas ele também confiava no plano e no poder de Deus. Ele ressuscitaria dentre os mortos para estar com o Pai mais uma vez. Precisamos dessa mesma perspectiva eterna. Este mundo não é o nosso verdadeiro lar. Ele é temporário. O próximo sim é permanente. Por Jesus ter feito o que fez, nós herdaremos a vida eterna naquele mundo, deixando este mundo para trás. O objetivo das nossas vidas deve ser o de mostrarmos a nossa lealdade e gratidão àquele que nos salvou e ajudar outros a ingressarem na família de Deus. E se falharmos? E se pecarmos? Faremos ambos. Deus sabe disso. Ele conhece os seres humanos muito bem. Sabe quem nós somos. Só que ele já nos amava mesmo antes de termos o menor interesse em fazer qualquer coisa para o amarmos de volta. Ele nos amou quando éramos inimigos dele, enquanto ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Deus nos amou antes de estarmos na sua família. Por que nos amaria menos ou deixaria de nos amar agora que fazemos parte da família dele? Quando pecamos e fracassamos, ele nos perdoa. Ele quer que creiamos nisso e voltemos a imitar Jesus. Por que viver como Jesus?
Disse ainda há pouco que existem muitas razões para se viver como Jesus, mas conquistar o amor de Deus não é uma delas. Então, que razões são essas? Primeiro, o pecado é autodestrutivo e prejudica não só a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Entre os meus parentes, eu vi os efeitos do alcoolismo, vício em drogas e infidelidade. É claro que essas coisas destroem vidas. Então não é de se admirar que as coisas que o mundo, a cultura incrédula, oferece para prazer e autossatisfação são efêmeras e não possuem valor duradouro. A cultura nos diz para vivermos a vida, a fim de satisfazer a nossa própria felicidade, sem levar em consideração a miséria que as nossas decisões causam. Não nos oferece nenhuma perspectiva eterna, incitando-nos a viver para o agora. Não existe uma vocação mais alta. A Bíblia expõe essa mentalidade como tal. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, 15 a 17. Segundo, e em muitos aspectos o oposto do primeiro, viver uma vida piedosa abençoa outros. A verdade é que a nossa maneira de viver e pensar ou abençoa ou amaldiçoa as outras pessoas. Jesus serviu as pessoas e foi uma bênção para elas. Adotar uma vida motivada por autossatisfação e autoabsorção não é gratificante. Toda revista tabloide de supermercado oferece exemplos dessa realidade. Abençoar as pessoas não só retrata Jesus, mas conduz à realização pessoal. A sua vida é importante quando é vivida para servir a outros. Terceiro, a vida piedosa nos permite ser testemunhas consistentes com o Evangelho. Se as pessoas olham para as nossas vidas e não veem nenhuma distinção do mundo incrédulo e não percebem uma vida vivida a serviço de outros, não vão considerar o Evangelho acreditável, ou no mínimo ficarão confusas. Considerarão as nossas vidas uma contradição da mensagem de Jesus. Ou seja, as pessoas supõem que nós vivemos como Jesus, aquele que lhes dizemos que as ama. Não é ilógico. A alternativa é a hipocrisia, e ninguém gosta de hipocrisia. Viver uma vida piedosa não se resume a conquistar um lugar no céu. Não significa colocarmos Deus como nosso devedor em decorrência dos créditos de espiritualidade que acumulamos. Passagens como as seguintes possuem um foco inteiramente diferente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 2. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda obra. 2 Timóteo 2, 19 a 21. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo entendimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 1 a 8. Estes trechos bíblicos nos dão a ideia de como devemos viver, mas ainda não abrangemos os pontos específicos do discipulado. Como é que um discípulo vive? O que é que um discípulo faz? Felizmente, Jesus e seus discípulos originais, os primeiros cristãos, deixaram isso bem claro. Jesus nunca disse aos seus seguidores que fizessem algo que ele mesmo não faria, e assim mostrou-lhes como fazer. Eles, por sua vez, seguiram o seu exemplo e ensinaram outros a fazer o mesmo naqueles dias iniciais da igreja inexperiente.